A gente continua falando sobre dengue, né? Esse ano o Brasil registrou uma antecipação dos casos de dengue que costumam ter pico em março e abril. Além disso, depois da temporada de férias e do carnaval, houve no país também um aumento nos casos de Covid. As duas doenças têm sintomas que podem se confundir. Por isso, a testagem é essencial para o diagnóstico precoce e o diagnóstico correto também. Evitar a automedicação também é importante. A gente vai falar sobre esse assunto ao vivo agora com a Joseli Chiarella, que é farmacêutica e diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite para trazer alguns esclarecimentos e orientações sobre o diagnóstico de dengue. Necessário, né? Nesse momento que a gente está vendo aí uma epidemia, né? Um surto em várias regiões aqui do nosso país, a informação é essencial. Então, para começar, os sintomas da dengue, os sintomas da Covid-19 podem se confundir de fato? Quais são esses sintomas? Na verdade, os sintomas, você se lembra que antes a gente falava viroses, né? Hoje a gente caracteriza as viroses. Então, a virose pode ser dengue, pode ser Covid, pode ser chikungunya. Todas elas dão febre. A dengue costuma dar uma febre mais alta, mas naquele primeiro momento que as pessoas não estavam vacinadas para a Covid, a gente também tinha casos de Covid com febre alta. Então, todas as viroses têm uma sintomatologia muito parecida: febre, dor no corpo, indisposição, perda do apetite. E a gente tem que lembrar também que a gente tem a chikungunya. O estado de Minas Gerais tem um surto de chikungunya nesse momento. E essas doenças, do ponto de vista dos sintomas, elas todas se confundem. Então a gente fala, vamos tratar virose com antitérmico, com algumas medicações. Mas quando a gente está falando especificamente de dengue, tem algumas medicações que são, vamos dizer assim, proibidas, que são desaconselhadas, porque elas podem agravar o sintoma da dengue. Então, o diagnóstico da virose correta, ele é particularmente importante para orientar o tratamento. Tá certo. E fazer os testes, né? Manter essa questão da testagem é importante? Como que esses testes estão sendo feitos hoje? Então, a gente tem um teste que foi bom a Covid que trouxe muita informação. Então, o teste de antígeno é um teste que pode ser feito a partir do primeiro dia de sintomas e, uma vez positivo, dengue. Não tenho dúvidas, faço o tratamento correto e sigo observando. Se esse teste der negativo, então, eu posso ter uma outra virose. Aí é que é aconselhável testar para Covid ou, eventualmente, para chikungunya e zika. Então, hoje existe no mercado combos, né, pacotinhos de teste. Então, é possível testar simultaneamente as arboviroses, dengue, zika e chikungunya. E também é possível testar Covid e influenza num outro pacotinho. Tudo junto a gente não consegue testar. Então, esses são os testes que são recomendados para serem feitos até mais ou menos o quinto dia. Depois do quinto dia, eu já começo a ter uma resposta de anticorpos. Então, o teste do antígeno, que é o NS1, já ele pode ser um resultado falso negativo, porque esses anticorpos podem mascarar esse resultado. Então, aí a alternativa é testar especificamente anticorpos contra a dengue, ou o teste de PCR, porque o teste de PCR ele se mantém positivo por um período um pouquinho mais longo. Então, a testagem, da mesma forma que a gente aprendeu para a Covid, ela tem que acompanhar o ciclo da doença. No início eu tenho o vírus circulante, eu posso testar o antígeno. Depois do início da resposta anticorpo, ou eventualmente o PCR. Tá, e se eu, hoje, começo a sentir algum sintoma, né? Começo a ter algum sintoma de dengue ou até de Covid também, o que eu devo fazer? Eu devo imediatamente me testar ou não? Pelo que a senhora explicou aí, a gente tem que acompanhar os dias corretos, né? Se hoje eu começo a ter esses sintomas, o que eu devo fazer de início? A gente recomenda testar para que o seu tratamento seja o adequado, você não tome aquelas drogas que são comuns, quando a gente fala droga, aqueles medicamentos que são comuns para a virose, que são os anti-inflamatórios. Então, na dengue é desaconselhado o uso desses inflamatórios, que por coincidência são os mesmos que são os indicados para chikungunya. Então, testar é super importante. E na dengue a gente tem um alerta ainda mais importante.
A gente está aqui numa fase de dengue que muitas pessoas podem ter tido dengue no passado e não saberem. 50% dos casos de dengue são assintomáticos. Quando eu tenho dengue por uma segunda vez, a resposta que eu fiz, os anticorpos que eu fiz na minha primeira infecção, eles podem fazer alguns danos no organismo. Então, a gente tem lá pelo quinto, sexto dia, que os sintomas dessas viroses, da febre intensa, da dor no corpo, da falta de apetite, isso pode estar melhorando, e aí é importante ter um sinal de alerta, que é dor abdominal, sangramento, vômito, procurar o atendimento hospitalar. Por quê? A dengue, ela precisa que o indivíduo se hidrate. Muitas vezes uma hidratação que não é possível ser feita na casa do indivíduo. Então, procurar um atendimento no caso da dengue, porque a dengue pode ser uma doença grave e a dengue mata. Então, além dos primeiros sintomas que a gente vai identificar que virose é essa, uma especial atenção para os sintomas de agravamento que podem acontecer a partir do quinto, sexto dia da doença. Você falou aí sobre a questão da hidratação, que é fundamental no caso de dengue, e dos medicamentos que a gente não pode ingerir se tiver com a doença. Como que está sendo feito, então, o tratamento a essa doença, contra essa doença? Então, o tratamento para a dengue, ele é um tratamento para minimizar os sintomas básicos de febre e tal, e a hidratação é super importante. Então, qualquer sintoma que o indivíduo tem em casa, bastante hidratação. Só que pode chegar um momento que, justamente quando tem esses sinais de alertas importantes, que são sangramento, dor abdominal e vômito, que o tratamento feito na casa não é suficiente. Então, daí procurar um serviço médico para receber hidratação e o tratamento adequado. Doutora, eu gostaria muito de reforçar aqui a questão da automedicação, o quanto é prejudicial, o quanto pode ser perigoso. O brasileiro tem essa cultura, né? Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Que tipo de consequência a automedicação pode provocar? Então, quando a gente toma esses anti-inflamatórios, que são desaconselhados no caso da dengue, a gente se acostumou, né? Quando você compra uma embalagem de remédio, até vem uma mensagem: não usar em caso de dengue. Quando tem uma propaganda na televisão, tem até aquela voz acelerada. Essa medicação. Doutora, tivemos um probleminha com a sua conexão. Vamos restabelecer esse contato, porque o assunto é importante, né? A gente tem reforçado várias vezes aqui para a necessidade do cuidado de prevenção à dengue. A gente está vendo a imunização, a Poliana falou agora há pouco sobre a imunização que está acontecendo em algumas partes do país, mas é para um público muito restrito, né? A vacina só está sendo aplicada aqui no Brasil em crianças de 10 e 11 anos. A gente não pode vacinar outras pessoas porque as pessoas mais velhas, né? Por causa da falta de testes, a Anvisa alega que ainda não tem testes suficientes para garantir a segurança e também o laboratório japonês responsável pela produção dessas vacinas ainda não conseguem produzir a quantidade que o nosso país precisa. Por isso que é tão importante a gente tomar esses cuidados para se prevenir a dengue, né? Que é uma doença prevenível, dá para a gente evitar essa doença, né? Doutora, tá me ouvindo? Restabelecemos aqui a conexão, que deu uma travadinha, queria que a senhora partisse e continuasse de onde a gente parou. Então, assim, a melhor estratégia contra a doença, de fato, é a vacina que a gente tem em quantidade insuficiente hoje. Então, esta vacina japonesa, que foi priorizada para adolescentes de 10 a 11 anos, das cidades onde a incidência da dengue está bem importante, seria o ideal a gente ter para a população, mas demora vacinar a população. A gente está em vias aí de ter a vacina produzida pelo Butantan. Então, hoje, enquanto a gente não tem a vacina suficiente para todo mundo, a gente tem que fazer o que é? Cuidar dos criadores do mosquito, que é a forma mais eficiente de prevenir. O que acontece é que a velocidade que a gente é capaz de cuidar desses criadores do mosquito e a velocidade que o mosquito infecta outras pessoas tem um descompasso. E este ano, em função das condições climáticas que nós tivemos nos meses de janeiro e fevereiro, muita chuva e muito calor, a gente teve um aumento de casos. A partir desse alerta que foi dado pelas redes de comunicação e pelo Ministério há uns 15, 20 dias, de que
temos números de caso importante, a atenção está voltada para os criadores, mas nós vamos demorar um tempinho ainda para ver uma baixa desse número de casos. Então, não temos vacina neste momento, já estamos agindo contra os criadouros, ficar alerta aos primeiros sintomas, fazer o tratamento com hidratação e, no sinal de agravamento do caso, procurar um serviço médico. E não se automedicar jamais, né? É Não se importante automedicar. ir até um posto de saúde, ir até um hospital para ter o diagnóstico correto, para fazer o tratamento adequado. A dengue, muitas vezes, para algumas pessoas, é brincadeira, né, doutora? As pessoas às vezes não levam a sério essa doença que pode, inclusive, matar, né? Não é só brincadeira, as pessoas nem percebem que tem dengue. 50% das pessoas têm dengue e não tem nenhuma sintomatologia que desperte a atenção, que fala, olha, eu preciso me testar ou eu preciso procurar um atendimento médico. Então, imagina que eu tenho uma pessoa que tem o vírus da dengue circulando, ela não se dá conta, o mosquito pica, e daí 30, 40 dias esse mosquito está apto a transmitir a dengue para outras pessoas. Por isso que o que cada indivíduo pode fazer é cuidar do seu entorno para que a gente reduza os focos do mosquito. Nesse momento é a principal ação que a gente, como indivíduo, pode fazer. Uso de repelentes. Então, o uso de repelentes também está indicado. O mosquito é um mosquito que voa baixo e voa pouco. Então, quando a gente começa a ter, as prefeituras são organizadas, elas mapeiam pelo CEP os indivíduos, quando você começa a ter mais gente de uma determinada localização, os agentes de saúde vão lá, porque existe um foco nesse local. Certo, doutora. Esse dado que a senhora trouxe me chamou muita atenção quando eu vi, quando a gente descobriu, né, que 50% das pessoas que têm dengue não apresentam nenhum sintoma. Por que isso acontece? Tem como explicar isso? Porque depende de cada indivíduo a resposta, e é uma virose, assim, bobinha, vamos dizer assim. Então, esses 50% que não têm sintomas, se eles tiverem a dengue pela segunda vez, aquela resposta imune, porque apesar de não ter tido sintoma, o organismo deles reagiu contra aquele vírus, é isso que vai trazer um problema de agravamento, né? É uma característica da doença. Então, quando a gente fala, né, principalmente criança, vai no pronto-socorro, é uma virose. Então, as viroses, a gente tem contato com muitas viroses. Viroses que se transmitem de pessoa a pessoa, como a Covid, viroses que se transmitem através de um vetor como a dengue. A gente não pode esquecer que o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, ele é um mosquito muito esperto, ele tem hoje já comprovada a capacidade de abrigar 7 vírus diferentes. Então, ele é o mesmo da febre amarela, da dengue, da zika, da chikungunya, da febre do Nilo, e tem mais uma outra doença. Então, a gente é acostumado a ter estas viroses com sintomatologias inespecíficas, às vezes é um pequeno mal-estar e vida que segue. Mas justamente a dengue é uma doença que mata, e aí a gente tem que ter essa preocupação com o agravamento dos sintomas. Testar é importante para diferenciar. Entendi. Doutora Joseli, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter feito esse alerta e compartilhado com quem está em casa um pouco de conhecimento, né? Todo mundo tem que se proteger e um alerta como esse aqui com certeza faz a diferença. Obrigado, até a próxima. Agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês. Até mais. Até mais, abraço.